começamos hoje pelo Pingo Final de Reinaldo Azevedo. E meu pingo final vai para o mico constrangedor e, em certa medida, humilhante que foram as manifestações deste domingo. Não dá para ignorar o óbvio, a baixa adesão surpreendeu até aqueles que, a exemplo deste escriba, deste comentarista, eram os mais pessimistas. Como sabem os senhores ouvintes, fui contra o ato desde o primeiro momento. Afirmei que ajudava a levar água para o moinho das esquerdas, desse certo ou desse errado. E apanhei muito nas redes sociais por isso. Por falar em redes, mais uma vez, a realidade dá uma lição que muitos se negarão a aprender. Até porque quem sabe muito pouco costuma não ter sede de conhecimento, já que é o aprender que estabelece uma nova fronteira da ignorância. Que lição é essa? Há uma diferença nada desprezível entre mundo real e mundo virtual. Não há muito a fazer com os que se negam a aprender. Como poderia dizer o Marques de 18 Brumário, convém que as pessoas não confundam a própria pantomima pessoal com a história da humanidade, não é mesmo? E não afirmo isso apenas em relação aos outros. Prego-me essa lição todos os dias para que eu mesmo não confunda o meu desejo com os fatos, os meus anseios com a realidade, a minha eventual vaidade com a matemática. Nossos antipetistas deveriam ler o 18 Brumário. Nossos antipetistas deveriam ler. Não precisa nem de objeto direto. Sim, teoria faz falta. É claro que as parteiras, as práticas, são úteis e podem salvar vidas, mas nunca ninguém pensou em criar uma maternidade só para elas. Acho que nem o PT chegou a tanto. Não foram os movimentos de rua, o Facebook, o Reinaldo Azevedo, a Jovem Pan, a Folha, a Globo, outros ditos formadores de opinião que se querem ainda mais influentes que levaram milhões às ruas em defesa do impeachment. Foi a certeza ancorada nos fatos de que um partido conduzia o processo de assalto aos cofres e à legalidade. Foi a brutal crise econômica decorrente dos desastres do lulopetismo. O Facebook e os outros elementos todos, eu inclusive, fomos apenas passageiros, eventualmente mensageiros de uma insatisfação que estava viva nas pessoas. Olhavam para o seu futuro e não viam nada, como um piloto perdido numa nuvem, sem visibilidade e sem instrumentos de voo. Aí veio a grande catástrofe. A Lava Jato, com Rodrigo Janot no comando, disse ao Brasil que aquela centralidade do PT no esquema criminoso era falsa. Todos seriam culpados igualmente. Partidos políticos e pecados seriam idênticos, como a distribuição fraternal e igualitária de culpas. Não sobrou alternativa que não a pura e simples militância de grupos políticos que se dizem contra a política. Daí decorre uma pauta que não tem saída na medida em que rejeita por princípio o possível e não diz como é que se alcança o impossível. O caso do fundo público exemplar. Nas ruas, os gatos pingados protestaram contra o dito cujo. Mas qual seria a alternativa? Não há. Há flagrantes estupefacientes de descolamentos entre candidatos a líderes e aqueles que seriam os liderados. Se não Marques, a Bíblia ao menos, minha gente. Houve uma hora em que o povo começou a desconfiar se Moisés sabia mesmo o que estava fazendo. Deu em bezerro de ouro, não é? Era falso ídolo. Mas naquele caso, Deus, ainda que aquele irascível, estava no comando. E as coisas se arranjaram. Desta vez parece que o demônio da prepotência e da intransigência quis testar seus limites. E o povo faltou ao encontro.